Moisés, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Pode se assentar. O pastor estava falando aqui sobre... Amanhã nós temos nosso culto rosa, né? E eu falei: Senhor, o pastor me convidou tem um mês, eu acho. Não, uns 20 dias. E aí, nessa semana passada, ele falou: olha, vai ser o culto rosa. Eu falei: Jesus, culto rosa. Aí eu pensei: o que eu vou pregar para as irmãs? Tem o culto quinta, né? Então, o que eu pregar aqui, as irmãs não vão ouvir amanhã, amém? É outra palavra. Muito embora, o objetivo e conteúdo é o mesmo. Eu falei: ou eu vou repetir, ou eu não falo e deixo as irmãs ouvir sobre isso lá na igreja, na sede. Mas o Senhor falou: eu falo da forma que eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quero. Então o Senhor fala de formas diferentes em cada lugar, amém? Estamos aqui no culto rosa em razão do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização à prevenção do câncer de mama. Eu estava meditando sobre isso e eu falei: Senhor, há um tempo atrás nem este nome a gente falava. E sinceramente eu nem gosto muito de falar, porque eu ainda parece que eu estou vendo minha mãe falar: não fala esse nome. Mas um dia eu estava me olhando no espelho e eu senti algo diferente em mim. Porque quando nós somos solteiras, nós nos olhamos mais no espelho. Nós até posso dizer que nós nos amamos mais, nós nos dedicamos mais a nós mesmas. E eu senti algo diferente. A televisão falava: faça o autoexame, e eu comecei a fazer esse autoexame. Senti que tinha algo diferente. E eu, já cristã, evangélica, na presença do Senhor, falei: Senhor, tem misericórdia, faz esse negócio sumir. Eu orava assim: faz esse negócio desaparecer do meu corpo. Em nome de Jesus, orava sempre assim, mas o negócio não desaparecia, não sumia. Eu falei: e agora? Aí eu tive que falar para minha mãe, porque nem para minha mãe eu queria falar, porque eu não podia falar nem o nome da doença. E eu falei: e agora? E o Senhor teve todo um trabalhar na minha vida. E na época eu estava no último ano de faculdade, e eu falava: Senhor, eu acho que eu não vou conseguir nem me formar. Estudei tanto, não vou conseguir me formar. E eu não tinha convênio, era pelo SUS, e o médico falou: olha, a fila está grande, mais ou menos 1 ano, você vai ter que fazer esse exame. Melhor você fazer particular. Na época era R$800. Eu ganhava exatamente R$800. E eu pagava 600 de faculdade. Falei: e agora? O que eu faço? Não consegui fazer o exame. Uma amiga minha falou para mim: Andresa, posso arrumar para você um médico lá em Jacareí? Eu era de São Paulo. Estudava com ela na faculdade. Amigo do meu marido. E ele conseguiu fazer o exame para mim gratuitamente. Vou resumir: gratuitamente. E no dia que eu entrei naquela sala para fazer o exame, irmãos, é uma sensação. Eu estava vendo o testemunho da pastora Cleusa. Eu falei: é exatamente assim. Parece que a gente está flutuando. Parece que a gente não está no lugar. Quando ele abriu aquele exame, ele falou assim para mim: é benigno. Eu comecei a chorar. Aí ele falou: é benigno. E eu chorava. Ele falou: não, você está entendendo o que é benigno? Eu falei: eu estou entendendo. Eu glorifico a Deus que me deu um grande livramento. Aleluia. Porque Ele faz do jeito que Ele quer. E eu fiz a cirurgia. E esse assunto passou a fazer parte da minha vida. Quando eu estava meditando ainda hoje sobre isso, eu falei: Senhor, o que é essa prevenção? Né? Como se prevenir? O que significa se prevenir? E eu fui ler sobre isso. E a prevenção é uma ação ou efeito de prevenir. Como que eu posso prevenir? O dicionário fala assim: olha, é um conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou um mal. Essas medidas nós podemos até tomar. Mas quando a gente fala de prevenção, eu quero evitar que o mal aconteça na minha vida.
não significa que o meu ato de prevenção exatamente ou realmente, de fato, vai evitar esse mal sobre a minha vida. Porque o controle não está na minha mão. O controle não está nas suas mãos. O controle está nas mãos do Senhor. E nas mãos dele, ele faz como quer. Se ele permitir que algum mal venha sobre a nossa vida, se for da parte dele, nós aceitamos. Mas, se ele permitir que nós não passemos por nenhum mal, por nenhuma dificuldade, nós não iremos passar. O importante é a gente saber diferenciar. Que muito embora você tente fazer uma prevenção, o controle não está na sua mão, porque eu e você temos o dono e é Ele quem decide todas as coisas, aleluia! O Senhor faz como Ele quer, não como nós queremos. E pode acontecer sim, que o mal venha sobre nossas casas. Porque seria muito bom, né, se eventualmente eu falasse, eu vou prevenir e esse mal não vai acontecer, então eu estou no controle. E aí o crente não ficaria doente. O crente não passaria tristeza. O crente não passaria dificuldade financeira, porque você iria prevenir. Mas o Senhor fala nesta noite, aliás, além de você ter que se prevenir, você tem que ter fé que Ele é quem vai te livrar de todas as situações. E se Ele não te livrar e você tiver que passar, vamos aceitar aquilo qual o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele entende e conhece a minha e a tua vida e a tua necessidade. Quando o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação, essa moça que me indicou um médico, eu não queria ter amizade com ela. Eu nem queria conversar com ela. E ela insistia em ser minha amiga. E eu falava, meu Deus, essa moça mundana, o que ela quer comigo? Eu sentava lá no fundo e ela sentava na frente. Ela ficava, Andresa, vem cá, senta comigo. E eu falava, eu não quero. E aí o Senhor permitiu que acontecesse essa enfermidade. Acontecendo essa enfermidade, nós tivemos um vínculo mais próximo, porque ela, sem me conhecer, sem a gente andar junto, ela preparou um médico aqui nessa cidade. E por conta dela preparar um médico aqui nessa cidade, eu vim para cá para poder fazer os exames, vim para Jacareí para fazer a cirurgia, e estando aqui, o marido dela me convidou para abrir um escritório para que a gente pudesse trabalhar. E aqui eu comecei a trabalhar, aqui eu me casei, aqui eu tive filho, aqui eu tive ministério nessa cidade, aleluia, por conta de uma enfermidade que o Senhor permitiu que eu passasse. Você entende porque às vezes nós passamos por situações? Você entende porque às vezes nós temos que passar por essa enfermidade ou por essa deficiência? Eu tenho uma sobrinha que não tem uma mãozinha, não tem a mão direita. E a minha irmã falava para ela, filha, você é especial. E ela falava, mãe, eu não quero ser especial, eu quero saber por que eu não tenho a mão. Eu quero ter duas mãos, porque todo mundo tem as duas mãos. E era muito difícil, porque a gente sofria desde pequenininha. E hoje ela cresceu, é uma moça, e a gente estava cheio de medo. Medo de não conseguir trabalhar, medo de não conseguir ter filho, medo de não conseguir casar, medo de tantas coisas, porque tínhamos uma enfermidade dentro da nossa casa que não poderíamos vencer. E hoje essa menina, para a glória do nome do Senhor, é regente na casa do Senhor, líder de adolescente, trabalha no grupo de dança, é líder do grupo de dança no ministério dela, vai se casar em maio de 2020, vai se formar em publicidade pela Faculdade de Belas Artes em São Paulo em dezembro de 2019, porque ainda ainda que a dificuldade chegue, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não queira, ainda que doa, ainda que seja difícil, Deus tem um propósito nisso que você está passando. Deus tem um propósito nessa dificuldade que você passa. Aleluia, porque Ele é fiel. E aí eu fico pensando, Senhor, a nossa vida está nas suas mãos. Amém, igreja? E aí eu passeando pela Bíblia, olhando, lendo, vendo os versículos, falei, Senhor, quem somos nós para conseguir prevenir alguma coisa? E o Senhor falou assim, olha, tem situações em que eu vou agir. Tem situações que eu tenho propósito, mas tem situações que eu aguardo uma atitude de vocês. Eu aguardo uma atitude sua. E o Senhor me fez lembrar quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é que o Senhor, eu vou te examinar. Não, é examine-se, pois, você. Você é quem vai examinar. Quando na palavra do Senhor diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, é para Timóteo
ele cuidar de si próprio, ele cuidar da vida dele. Quando o Senhor fala para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, ele está falando, esforça-te você mesmo. Tire forças de você mesmo. Não tire força do outro. Não tire força das coisas exteriores. Mas tire força de dentro de você. E o Senhor me convence, enfim, que realmente tem situações que dependem da minha e da sua atitude para que Ele trabalhe em nós. Aleluia. Voltando aqui para o nosso assunto. Eu falei, Senhor, a nossa vida está nas suas mãos. Nós temos sim que em certo momento ter atitude. Muito embora a gente não consiga evitar, mas nós podemos sim reduzir muitos riscos. E no caso aqui do câncer de mama, a gente reduz riscos dentro da vontade do Senhor, quando o Senhor nos desperta fazendo os exames. No meu caso, foi o autoexame. Eu mesma me examinei. Mas o autoexame não elimina e não despreza a mamografia que é necessária fazer. As irmãs fazem mamografia? Eu faço. Até porque já tive problema, faço. Gosta de fazer? Não. Não gosto de fazer, mas faço. E é importante fazer os exames, fazer o autoexame, mas mais que isso, ter um estilo de vida diferenciado. E o que a gente pode fazer para tentar reduzir esse risco? Aqui, a medicina traz vários itens, mas eu coloquei aqui os mais importantes. Manter uma dieta balanceada. Comer frutas, vegetais, coisas sem gordura, vai melhorar, vai reduzir as chances de você ter alguma coisa. É uma atitude que você pode ter, que você vai contribuir. Você praticar atividades físicas, evitar sobrepeso. Quando amamentar pelo máximo de tempo possível. Possível, porque nem sempre é possível. E o que você vai identificar, o que você deve tomar cuidado? Primeira coisa, você precisa se olhar, e se olhar com cautela. Quando eu disse aqui que quando nós somos solteiras, nós nos olhamos mais, é uma grande verdade. Eu me lembro que quando eu era solteira, eu me olhava muito, eu me amava até demais. Me amava muito, ficava no espelho dançando, ficava me olhando. E eu falava, ai, você é linda. E ficava daquele jeito. E aí eu aceitei Jesus 2 vezes. Era difícil para mim, porque eu vim da igreja católica. Então, quando a pessoa falava, você aceita Jesus? Eu falava, eu já tenho Jesus. Então, era difícil, o vaso era duro. E aí, a primeira vez, eu falei exatamente isso. Eu já tenho Jesus. Não quero Jesus, porque eu já tenho. Eu não preciso mais, eu já conheço Jesus. No tempo se passou, eu fui numa igreja. Meu cunhado estava numa enfermidade. E quando chegou lá numa igreja do falecido pastor, primo lá do Davi Miranda, Joel Miranda, lá em São Paulo. E ele falou assim, alguém aqui quer aceitar Jesus? E eu aceitei novamente. Foi aí que eu fiquei firme. E quando eu vim para frente, ele falou assim, a sua vida hoje vai mudar, moça. Eu falei, amém. E aí eu ficava cismado, falando, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo ou não? E ele falou assim, para você ver que vai ter mudança a partir de hoje, você vai olhar no espelho e vai falar, Jesus, tu és lindo. Jesus, obrigada pelo que tu fez. Vai mudar toda a perspectiva da tua vida entre você e o espelho. Falei, é Deus. E a partir desse dia realmente mudou. E eu olhava para o espelho e falava, Senhor, obrigada pela obra que o Senhor fez na minha vida. Obrigada pela transformação que o Senhor fez na minha vida. E assim isso foi me aproximando ao Senhor. Por quê? Porque eu olhava para o espelho e eu via Jesus na minha vida. Quando você se olha, você consegue identificar alguns indícios que pode ser que você venha ter no futuro desenvolver uma doença como esta, na sua mama. Você conhece o seu corpo. Então, tem algumas coisas que você vai ver que está diferente. Por exemplo, uma vermelhidão. Não necessariamente tem um nódulo, no meu caso era um nódulo. Mas pode ser que seja só um aquecimento. Pode ser que seja uma inversão do mamilo. Pode ser que seja o aumento, né? Você vê que aumentou, que tem um inchaço. Você tem que prestar atenção, se olhar. E por que a gente deve se olhar? Para a gente saber que tem algo errado. E não só apenas ir aos pés do Senhor, mas ir também ao médico, sempre que necessário. E é importante essa conscientização para a gente, por quê? Porque nós temos um certo preconceito
em falar de si próprio, de amar a si próprio. A palavra do Senhor diz assim nesses versos, que aqui eles querendo experimentar o Senhor Jesus, e perguntou para ele qual era o mais importante dos mandamentos. E aí Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amar o Senhor em primeiro lugar. Então, qual é a razão que eu e você temos para tentar reduzir riscos dentro da vontade do Senhor? Por que que eu tenho que ter atitudes dentro daquilo que me cabe para tentar reduzir esses riscos? Por amor. Por amor. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o Senhor desta forma, que é sobre tudo, sobre todos, de todo o coração, de toda a tua alma, significa você amar o Senhor e fazer a sua vontade. Amar o Senhor, nós temos apenas Ele como um sentimento. Mas não é só um sentimento. Amar a Deus é fazer a vontade dEle. A palavra do Senhor em João 14,15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amar o Senhor e guardar os seus mandamentos está totalmente ligado uma coisa com a outra. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor e eu sou infiel a Ele. Eu não posso falar que eu amo, mas eu contrario fazendo algo contra a palavra dEle. Então não adianta eu falar se a minha atitude é contrária. E a Bíblia também segue falando assim: olha, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, que significa fazer a sua vontade, mas é amar de toda intensidade. É amar de todo o teu coração, amar de verdade. Um amor verdadeiro, de atitudes. Quando o Senhor Jesus questiona Pedro e fala para ele: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Quando Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Todas as vezes que Pedro responde, Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você me ama, então tenha atitude. E é essa atitude. O Senhor Jesus insiste com Pedro, por quê? Sim, Jesus insiste com ele, fazendo talvez uma reflexão, fazendo ele que ele se lembre do que aconteceu antes, de quando ele estava preso. Das vezes que Pedro negou o Senhor Jesus. Mas também o Senhor Jesus está falando para Pedro, querendo mostrar para ele que tem uma intensidade nesse amor. Olha, tu me amas, Pedro? Sim, tu sabes que eu amo. Então tenha atitude. Qual é a atitude? Apacente as minhas ovelhas. Mas não é só. A palavra do Senhor também diz que nós temos que amar o nosso próximo. E amar o próximo é um mandamento do Senhor. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Não tem como você amar o seu próximo se você não amar a Deus. A palavra do Senhor diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é uma consequência lógica. Eu tenho que amar a Deus e tenho que amar o meu irmão, em obediência à vontade dele. Aleluia! E como que eu amo o meu próximo? Como a mim mesmo. Aqui são apenas 2 mandamentos, não são 3. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus e ao próximo. Não fala, você precisa amar a si mesmo. Não é um mandamento, é uma consequência lógica. Jesus pressupõe que você se ama. Jesus pressupõe, ele parte do princípio que eu me amo. Então, quando ele fala assim, o nível de amor do seu próximo é você mesmo. Então, é necessário que você se ame. E se você se ama, você se cuida. Se você se ama, você tenta sim reduzir risco. Se você se ama, você vai se colocar numa
posição de pessoa diante de Deus que o conhece, que aceita e faz a sua vontade. Aleluia! É interessante isso, porque a gente não ouve falar sobre amor próprio. A gente não ouve falar na Bíblia sobre ame-se a si mesmo. Este é o meu mandamento. Ame-se. Você precisa se amar. Não tem. Tem ame-se o próximo. É sempre assim. Então o evangelho faz com que a gente tenha a falsa ideia de que a gente não precisa se amar. Que a gente precisa amar o nosso próximo exclusivamente. Só. Entretanto, o nível de amor dele é o amor que eu tenho a mim mesma. Então, se eu não amo a mim mesma, eu não consigo amar o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Porque para amar Ele, eu tenho que ser obediente. Ele fala que eu tenho que amar o meu próximo. Então, tem uma ligação, uma coisa com a outra. Aleluia. Você entende a importância que você tem de você se amar? Você entende que você precisa sim se prevenir, porque você precisa se amar, você tem que se amar, muito embora Nike anteconerrasse. A palavra do Senhor não fale claramente, mas parte do princípio que você tem que se amar para ter um nível de amor igual ao do seu próximo, aleluia. Só que às vezes a gente não faz isso, às vezes a gente se coloca abaixo. Às vezes a gente coloca o nosso próximo acima de nós, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer a obra, eu preciso cuidar dos outros, mas e eu? Aleluia! O Senhor nos chama a atenção nesta noite para o amor que você tem a si próprio, o que você sente por si mesma. Qual é o sentimento quando você olha para dentro de você que você tem? Quem sou eu? Por que às vezes a gente se anula tanto? Por que às vezes a gente deixa tantas coisas nos deixar para baixo? Tantos sentimentos, tantos pensamentos diminuir a nossa capacidade? Por que a gente não se preocupa em cuidar de nós mesmas antes de cuidar dos outros? Aleluia! É isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Quer fazer com que você se ame, que você saiba o seu valor, que você reconheça quem você é, que você saiba o seu valor diante de Deus, aleluia. Você é preciosa diante do Senhor, independente da situação que você esteja vivendo, aleluia. Esse amor que nós temos que ter por nós mesmas, reflete no amor que nós temos por Deus. É uma sequência que eu não posso fugir. Aleluia. Eu não tenho como escapar disso. Eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesma. Se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não sou obediente ao Senhor, logo eu não o amo. Mas nesta noite Deus vai mudar essa concepção de amor que você tem por si próprio. O Senhor vai transformar situações através da concepção que você tem por si própria. Quando você pensa que você não é capaz de vencer, você está enfraquecida, você fica triste com muita frequência, você pensa sempre que vai morrer, pensa sempre que não vai continuar. E aí a gente passa a pensar que a situação vai ficar do mesmo jeito sempre e não vai mudar. Mas o Senhor fala assim, olha, eu vou mudar você hoje para mudar a situação amanhã. Aleluia! Você vai se amar hoje, você vai passar a valorizar quem você é. Para quê? Para que haja transformação na sua vida amanhã. Aleluia! Você vai dar atenção para os pequenos pensamentos que estão querendo te levar para a depressão, que estão querendo te levar para os leitos. Aquela vontade de não ver ninguém, aquela vontade de canai que anteconerrasse, de fazer porque as pessoas vão falar. Eu tenho que estar bem porque as pessoas vão perceber. Aquela fachada, aquela máscara, nai que anteconerrasse, que tem sido colocada para que ninguém veja o que realmente você sente, você não vai mais precisar dela, aleluia, porque você vai aprender a se amar. O Senhor te ensina a necessidade de te amar hoje, aleluia, aleluia, engrandecido, exaltado ao nome do Senhor.
Quando nós nos colocamos diante dessa posição, nós temos que nos apresentar diante do Senhor, sabendo que nós somos alguém especial, alguém escolhido por Ele. A palavra do Senhor diz assim, sobre o que você é, sobre o que eu sou. Quem é você? O que você é diante do Senhor? 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não tem como você fazer a diferença no mundo se você não fizer a diferença em você. A diferença começa por você. Eu quero fazer a obra, eu preciso sim. Tenho que ter afinco, tenho que ter firmeza, tenho que ter conhecimento bíblico. Eu tenho que sim estar diante da presença de Deus conforme Ele quer, conforme o desejo do coração dEle. Ele quer que você esteja de pé. Aleluia! Não dá para estar prostrados para fazer a obra. Ninguém faz a obra do Senhor se arrastando. Ele quer que eu e você estejamos de pé. Aleluia! Sabe aquela história do espelho, de olhar e ver quem você é? Olha no espelho, anai que ante conerrasse. Veja tudo, anai que ante conerrasse. Tudo quanto o Senhor já fez na sua vida. Que você venha falar como o salmista. O salmista no Salmo de número 139, verso 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras, são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olhar para o Senhor, olhar para você no espelho e falar: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te agradeço por eu ser assim. Eu me amo assim. Eu aceito ser assim, dessa forma. E quero me colocar na sua posição, para que o Senhor faça e me use da forma como eu sou. É amar. Amar a si mesmo. Por quê? A concepção que tem de amor, que nós temos de amor, às vezes nós baseamos de acordo com o nosso caráter. De acordo com o que nós vemos, de acordo com o que a gente consegue enxergar. Entretanto, a concepção de amor que nós temos de nós mesmos não depende de nós, depende de Deus. Está fundamentado e baseado no caráter do Senhor. Aleluia. Quando Pedro se coloca diante do Senhor dizendo: Senhor, tu sabes, eu te amo. Pela terceira vez, quando ele insiste, o Senhor recebe esse amor. O Senhor Jesus falou assim para ele: Pedro, tu me amas? E quando ele disse: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor repete. Por que tem essa repetição? Por que tanta repetição? O Senhor queria trazer ele à consciência dele. Mas da última vez, quando o Senhor para de perguntar, sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Eu recebo sim esse amor dessa forma, ainda que não seja perfeito, ainda que não seja profundo, ainda que não seja como eu quero, eu aceito, porque eu entendo que você não consegue alcançar a profundidade do amor que eu requeiro de você. Eu entendo que você é falho, eu entendo que você se entristece, eu entendo que às vezes faltam as coisas e a gente fica choramingando. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu entendo que não é aquela confiança plena, eu entendo que dentro da sua dificuldade você me ama, ainda na sua pequena força você ama, ainda na sua pequena força o Senhor aceitou sim esse amor. Mas por quê? Porque depende do caráter de Deus. Deus é amor. Ele é o próprio amor. Ele é fiel e cumpre a sua palavra. E a palavra dele é fiel para se cumprir em nós. A palavra dele diz assim: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Superabundou a graça.
A graça de Deus. Anai que ante corerrasse, anai chanto. A graça te alcançou. E a concepção, anai que ante corerrasse, que o Senhor tem de mim, de você é assim: olha, você não é perfeita, mas eu aceito o seu amor. Você não é perfeita, mas eu aceito a sua adoração. Você não consegue fazer do jeito que eu quero, anai que ante corerrasse, mas eu te entendo que você dá o seu máximo, que você faz com todas as suas forças, que você está voltada com o seu coração, anaikiante anteconerrasse, voltado para fazer o seu melhor, ainda que o seu melhor não alcance, não chegue no limite que eu quero, eu aceito esse amor. Aleluia! Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. A gente tem esse preconceito, essa dificuldade de falar de amor próprio, de se amar. Porque no mundo, o amor é um amor egoísta. E na Bíblia é um amor altruísta. Na Bíblia nós falamos sempre de amar o outro. Nós falamos sempre de amar o próximo, de viver com o próximo. Mas o Senhor nos chama a atenção aqui, que se você não amar a si próprio, você não consegue alcançar o seu próximo. Aleluia. Então parou esse negócio de falar: ai, eu não sei. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Deus Santo, olha para mim. Ah, olha para a minha dificuldade. Está muito acima do meu limite. Está muito acima das minhas forças. Você pode porque Ele vai te fortalecer. Não confie em si próprio, confia no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Em cima disso, em cima desta palavra, eu quero que hoje eu e você saiamos diferente deste culto. Aprendendo a se amar, aprendendo a se cuidar. Eu disse aqui que eu aprendi a me sentir feminina e eu aprendi a gostar de ser feminina com a nossa pastora. Porque Satanás trabalhava na minha mente de uma forma que eu não achava graça em mim. Quando eu era solteira e eu era do mundo, eu me olhava no espelho e me achava maravilhosa. E depois que eu aceitei Jesus, era tudo vaidade. O Senhor falou: não, agora você vai enxergar só a mim. E eu passei a enxergar só a Jesus, mas eu acabei esquecendo de mim mesma. E essa falta de amor próprio me levou para uma mesa de terapia por 2 anos. Parece que eu não sabia mais quem eu era. Não sabia mais a que eu vim. E o Senhor agiu de uma forma tão linda na minha vida, que eu fui curada dentro da igreja, dentro de um culto. Eu senti que algo saiu de dentro de mim. Eu lembro do dia em que eu estava descendo do púlpito e fez assim. E eu cheguei para minha terapeuta e falei: estou curada. Ela falou: o que aconteceu? Eu fui curada dentro da igreja. Mas como? Mudou. E a partir de então, a minha vida, mais uma vez, teve uma virada. Por quê? Porque eu aprendi que para que o Senhor venha cumprir os seus propósitos na minha vida, eu preciso olhar para mim. E se você não consegue olhar para você, muitas vezes pequenos detalhes podem atrapalhar você na sua caminhada. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você não é se você o ama, porque Ele aceita o seu amor do jeito que você consegue. Não é se você ama o seu próximo, porque Ele sabe que nós nos dedicamos ao nosso próximo, porque nós pregamos isso, nós vivemos isso todo dia. A pergunta hoje do Senhor é: você se ama? O que você faz com você mesma? Como você se porta diante da situação que você vê e você fica se maltratando, ou às vezes se culpando por conta de algo que não é responsabilidade sua? Então a pergunta hoje para mim e para você é: você se ama? Assim, do jeito que você é, você se ama? Sim, eu me amo. Então tenha atitude.
Carai, que antes conerrasse. Você se ama? Você se ama, irmã? O que você tem feito com as palavras que as pessoas proferem contra a sua vida? Nós temos uma capacidade muito grande de absorver coisas ruins. E aqui eu estou falando de modo geral, não só especificamente da enfermidade física, da enfermidade emocional. Porque a enfermidade emocional também traz enfermidades físicas. Não só câncer, mas dor de estômago, ansiedade, dores no corpo, por conta de doenças emocionais. E qual é a atitude que o Senhor quer que eu e você tenhamos hoje? Se levante. Você se ama? Então tenha atitude. O Senhor vai te levantar e não vai ser mais da mesma forma. A sua vida vai mudar. Decisões que você não conseguia tomar, você vai estar de pé e vai se levantar como alicerce dentro da sua casa. E tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que te entristece, você vai se levantar e vai colocar, e em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra. Vai colocar nas mãos do Senhor com grande força. Você não vai ser mais a mesma. Toda fraqueza, todo espírito que vem tentar trazer confusão mental, está repreendido hoje em nome de Jesus. Através da palavra dEle. Não adianta a gente querer lutar com as nossas forças. Não adianta a gente querer fazer com as nossas mãos. Tem que ser da maneira como o Senhor quer. E a maneira que Ele quer é essa. Ame a si próprio antes de amar o seu próximo. E ame o seu próximo para que você venha amar a Deus. Só experimenta o amor próprio. Aquele que ama a Deus. Passa primeiro por Ele para depois você vir até você. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Eu não sei se tem alguém aqui que está enfermo, que teve essa enfermidade de câncer. Já teve. Tem? Amém. Tem alguém, não sei se tem alguém aqui que sente algum dos sintomas dessa enfermidade? Tem? A gente pode orar, pastor? Eu quero orar em especial pela irmã que tem esses sintomas. Se a irmã puder vir aqui na frente. Mas eu quero orar também por você que sente que hoje o Senhor te coloca de pé, devolvendo a si próprio o seu amor. Por você que foi alcançado por essa palavra, e que a partir de hoje será levantado como alicerce dentro da sua casa. Não deixando as influências malignas dominar o seu corpo, a sua vida. Porque você precisa estar bem, irmã. Para que os outros estejam bem, você precisa estar bem. É verdade. Para que você levante o outro, você tem que estar bem. Você tem que estar de pé. Como que eu vou querer salvar a minha casa se eu não consigo me manter em pé? Mas nessa noite, o Senhor está mudando situações. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas irmãs.